Eu gosto muito de louvar a Deus. Infelizmente, nesse momento aqui onde estou sem o meu teclado. E o violão eu não toco muito bem, mas eu tenho os meus momentos de adoração ao Senhor. E eu estava me lembrando agora de uma canção que o meu pai cantava para mim. E era assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei o mal. Não temerei, não temerei, não temerei o mal. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei o mal. Não temerei, não temerei, não temerei o mal. É o início do Salmo 23. A grande maioria dos cristãos, as pessoas que leem a Bíblia, que vão à igreja, conhecem o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pousar em pastos verdejantes. Neste salmo existem muitas promessas. Às vezes nós cantamos esse cântico ou cânticos com a mesma letra, outras melodias com esta letra, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na verdade nós temos dentro de nós um grande vazio. Nós carregamos dentro de nós um vácuo, há uma falta, uma ausência de alguma coisa que muitas vezes nós não sabemos explicar. E essa ausência nada mais é a falta de Jesus de forma plena em nossos corações. Porque quando Jesus estava ensinando os discípulos, e isso é relatado nos 4 evangelhos, Jesus Cristo disse, em uma das passagens que lá estão escritas, que de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E muitos de nós, muitos homens, muitas mulheres, têm muitas coisas. Tem dinheiro, tem belas casas, belos carros, roupas bonitas, muitos sapatos, todos os livros que desejam ler, vão a todos os resorts, muita recreação, enfim, tudo aquilo que você deseja, você tem. Mas embora você tenha tudo, você ainda se sente vazio, você ainda se sente só. Muitas vezes eu me senti assim. Muitas vezes eu me senti como se eu estivesse sentada na beira da calçada, no meio da rua, de uma rua bem comprida para todos os lados. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, eu estava me sentindo só. Havia uma grande ausência dentro de mim, havia uma grande falta dentro de mim, um buraco negro dentro de mim, e eu não sabia o que era.
Mas um dia eu encontrei Jesus. Um dia Jesus me chamou. Um dia Jesus tocou no meu coração, falou na minha consciência, através do Espírito Santo. E eu comecei a buscar a Deus por meio da sua palavra, por meio das pregações dos ungidos do Senhor. E quanto mais eu buscava, mais eu queria. Quanto mais eu buscava, quanto mais eu ouvia da palavra de Deus, quanto mais eu lia a palavra de Deus, mais aquele vácuo, aquela ausência ia preenchendo dentro de mim, ia tomando uma forma maior do que todo o vazio que eu já tinha experimentado. Jesus preencheu a minha vida. Jesus me deu a plenitude. Ainda que hoje eu passe algumas necessidades, ainda que hoje eu tenha falta de algumas coisas, eu não me sinto vazia, eu não me sinto sozinha. Eu sei que o Senhor Jesus Cristo está comigo, que Ele me acompanha. Eu sei que o Espírito Santo Consolador está comigo e que me consola e que não me deixa sozinho. Eu sei que Jesus Cristo está vivo e presente. E Ele é o meu pastor. Eu sou o bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas na cruz do Calvário. Aquele que deixa 99 ovelhas dentro do redil e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E um dia eu saí do redil, mas Deus, misericordioso, amoroso, bondoso, deixou as 99 e foi atrás de mim. Me colocou nos seus ombros, me trouxe de volta, curou minhas feridas, sarou a minha alma, o meu espírito, me deu plenitude de vida, me deu vida abundante, transformou a minha vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é tudo mesmo. É a tua forma de falar, a tua forma de vestir, é a tua forma de se apresentar aos outros. Tudo. São tuas atitudes, tuas decisões, tudo se transforma em nossa vida quando Deus preenche-nos da sua graça. Quando Deus nos liberta e quando nós o aceitamos como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas. Deus, o Senhor Deus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que você esteja numa situação aterradora, num beco sem saída, ainda que você tenha algo que você julga ser impossível alcançar, a palavra diz que o Senhor é o meu pastor. Se Ele for o teu pastor, nada te faltará. O Senhor é o meu pastor, nada te faltará. Agora eu pergunto para você, o Senhor Deus tem sido o teu pastor? Você tem entregado a Deus todas as tuas necessidades, todos os teus planejamentos, os teus projetos, a tua vida nas mãos do Senhor? Você entregou a tua vida realmente ao Senhor? Você fez dele o teu pastor? Se você fez dele o teu pastor, então nada te faltará. Porque ele cumpre as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia. Lá nos evangelhos tem uma parábola que se chama a parábola da ovelha perdida.
E é justamente sobre isso que eu estava falando agora. Que havia um homem que tinha muitas ovelhas. Tinha 100 ovelhas. Tem até um hino sacro que é assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou, mas uma ovelha se perdeu. Todos os dias os pastores, na época de Jesus e na cultura onde há cuidadores de ovelhas, pastores de ovelhas, eles têm que tirar as ovelhas do redil, do lugar onde elas ficam, e têm que levá-las para pastar, para o pasto verdejante do qual fala o Salmo 23, para as águas tranquilas. E nas terras que Jesus percorria, normalmente andavam-se mais ou menos 4 quilômetros de distância todos os dias para levar as ovelhas e para trazê-las de volta ao redil. E um dia, Jesus estava contando essa parábola aos seus discípulos. Um dia, o pastor chegou, recolheu as suas ovelhas e viu que estava faltando uma ovelha. E dentre os animais, a ovelha, nós podemos dizer assim, que é o animal mais burrinho que tem, mais inocente que tem. A raposa esperta, a águia astuta, o leão é forte. Se você soltar um gato bem longe da tua casa, ele volta para tua casa. Se você for com um cavalo até um determinado lugar e deixar o cavalo lá e voltar a pé, o cavalo volta para casa. O cachorro também, mas a ovelha não. A ovelha fica à mercê dos predadores. Então, o pastor deixou as 99 ovelhas no redil, porque lá elas estavam bem guardadas. Elas estavam em lugar de segurança. Mas aquela que estava lá, perdida, não se sabia o que estava acontecendo com ela. E o pastor amava as suas ovelhas, cuidava com diligência das suas ovelhas. Então, ele foi atrás desta ovelha. E caminhando, já chegando à noitinha, ele encontrou aquela ovelha ferida. Ele tratou as suas feridas, deu ali os primeiros socorros, colocou-a em seus ombros, trouxe de volta para o aprisco, para o redil, e ali ele cuidou da ovelha. Antes dessa parábola tem a parábola da viúva, da mulher que perdeu uma moeda. E quando ela achou essa moeda, ela ficou muito alegre, convidou todo mundo para que viessem festejar com ela, porque ela tinha achado aquela moeda. E você pode dizer, nossa, mas porque achou uma moeda, é preciso festejar tanto assim? É que a moeda para as mulheres que ficavam sozinhas naquela época era muito importante. Era um costume da cultura da época. Então as mulheres, elas tinham uma certa quantia guardada para que quando elas ficassem sozinhas, elas tivessem essas moedas para garantir o que ia acontecer no futuro com elas. Nós não vamos nos delongar nesta parte. Então, quando ela achou aquela moeda, foi como quando o pastor achou a ovelha. E logo em seguida nós temos a parábola do filho pródigo. Aquele que deixou a casa do pai, tomou a sua herança em vida e saiu no mundo e desperdiçou toda a herança, e desperdiçou toda a sua herança. Ficou numa situação horrível, quis comer bolotas de porcos. Então ele olhou para trás e disse, mas os empregados do meu pai são tratados muito melhor do que eu sou. Eu vou
voltar ao meu pai, vou me arrepender, vou dizer a ele que eu pequei contra ele e vou pedir perdão a ele. Então, o filho pródigo, ele voltou, pediu perdão. E o pai, vendo lá de longe, o filho correu e vestiu o filho, e beijou o filho, e colocou um anel no filho, porque naquela época existia um corredor até chegar na casa da pessoa, do pai no caso, e o filho que saía, que pedia a herança antes do pai falecer, era a mesma coisa que ele estivesse dizendo, amaldiçoando o pai, dizendo para o pai que ele queria que o pai morresse. Então, quando ele voltava no caminho, ele era apedrejado e ele não conseguia chegar vivo até a casa do pai. Então, o pai de longe viu o filho. Para que isso não acontecesse, ele saiu correndo e abraçou o filho que estava todo sujo, quem sabe cheirando mal, porque ele estava lá cuidando de porcos. Abraçou e beijou seu filho e chamou seus servos e disse: tragam vestidos, tragam capa, tragam um anel e coloquem nele. Por quê? Ele queria proteger o seu filho, ele queria que todos vissem que o seu filho havia sido perdoado por ele. E junto com seu pai, eles foram até a sua casa e lá eles festejaram a volta daquele filho que havia se perdido e voltou, que havia morrido e reviveu. Então, as três parábolas falam do amor de Deus, do resgate. O resgate da moeda, o resgate da ovelha, o resgate do filho pródigo. O do grande amor do nosso Senhor Jesus pelas nossas vidas. Mas, se nós atentarmos um pouco mais para esse texto, para essa parábola do filho pródigo, existiam dois filhos. Aquele que se perdeu, que foi para o mundo e desperdiçou tudo que o pai, aquele que estava lá fora e se perdeu e desperdiçou tudo o que o pai havia lhe dado. E voltou. Mas havia alguém perdido também dentro da casa do pai, que era o outro filho. Quando ele ouviu aquele barulho de festa, de música, certamente ele sentiu o cheiro da comida, ele chamou os servos de fora e perguntou: mas o que está acontecendo? Então os servos disseram: ah, aquele teu irmão que havia saído para o mundo e gastou tudo que seu pai lhe dera em herança, ele voltou e seu pai matou um carneiro cevado para ele. E o filho que estava lá dentro da casa do pai, convivendo com a casa do pai, na casa do pai, tendo acesso a todas as coisas que o pai tinha, ele se rebelou também e não quis entrar na casa do pai. Não quis participar das festas, não quis participar da alegria por causa do filho daquele que havia voltado. Então aqui nós temos duas situações. Um perdido fora da casa do pai, um perdido dentro da casa do pai. E ainda é assim hoje. Nós pensamos que muitos desviados estão fora da casa do pai e eles estão perdidos, porque eles não têm ali a comunhão com os irmãos, não ouvem a palavra do seu pastor, do representante de Deus aqui na terra. E eu considero pastor aqueles que meditam na palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus de forma expositiva, de forma verdadeira, real, sem distorção. Esses eu considero o pastor que obedece a Deus e os desígnios de Deus, os princípios bíblicos de Deus. Esse é o bom pastor, porque existem os falsos profetas. E existem também aqueles que estão perdidos dentro da casa do Pai. Quantos estão todos os dias ouvindo do seu pastor,
se alimentando com o seu pastor, ceando com o seu pastor, orando dentro da casa do Pai, tendo acesso a tudo que existe na casa do Pai, acesso ao Santo dos Santos, ao átrio, mas estão perdidos dentro da casa do Pai. Então nós temos aqui dois casos. Aquele que estava perdido fora da casa do Pai e voltou e perdeu o perdão, e aquele que estava perdido dentro da casa do Pai e se revoltou. O que fazer? Lembrar que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. O pai então saiu e disse ao filho: Filho, você sempre esteve aqui comigo, você sempre participou de tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. E nós não temos consciência disso. Nós ficamos olhando para aqueles que saem da casa do Pai, para aqueles que estão fora da casa do Pai, e nós nos achamos melhores do que todos, e nos achamos santos, salvos e prontos para herdar a vida eterna. Mas não é assim. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nós precisamos sair do nosso redil, do nosso lugar, daquele lugar onde nós nos encontramos seguros, e ir todos os dias até a fonte, até as águas cristalinas para beber do Espírito de Deus. Nós precisamos ir até os pastos verdejantes e pastar e comer do alimento saudável do bom pastor. Se nós não fizermos isso, se nós não atentarmos para a palavra de Deus, se nós continuarmos sendo cristãos analfabetos da Bíblia, analfabetos da palavra de Deus, que não conhecemos a palavra de Deus, facilmente o lobo e o leão e o urso nos devorará dentro da casa do Pai. Então atentemos para esta palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para que nada me falte, eu preciso querer me alimentar daquilo que o pastor tem para me dar. Eu tenho que querer beber da água viva que o pastor tem para me dar. O bom pastor, Jesus Cristo, ele tem a água da vida, ele tem o pão da vida. E aquele que não comer deste pão sentirá fome, e aquele que não beber desta água sentirá sede. Mas aquele que comer deste pão, aquele que beber desta água, não terá jamais fome e não terá jamais sede. E quando Jesus Cristo estava falando desta forma, ele estava se referindo à nossa vida espiritual. Nós estamos muito presos aos rituais da igreja, à liturgia da igreja. Nós estamos presos, às vezes, a cantar, falar e glorificar e dizer aleluia, 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 mas como um costume já, como uma rotina, e não como um ato de entrega verdadeira a Deus. Vamos nos tornar como ovelhas, nos dirigindo para as águas límpidas, nos dirigindo para os pastos verdejantes, bebendo e nos alimentando da palavra de Deus, porque esta sim nos saciará e nós nunca mais teremos sede e nós nunca mais teremos fome. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você deseja orar comigo neste momento, então feche os seus olhos e façamos uma oração, para que o Senhor Deus nos dê discernimento, nos dê
clareza da sua palavra e da sua vontade para a nossa vida. Oremos então. Senhor nosso Deus, soberano, altíssimo, magnífico, eficaz, Deus vivo, único e verdadeiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, tu és o Deus bondoso, misericordioso, majestoso. Nós nos colocamos na tua presença agora, Senhor, e pedimos, ó Deus, e intercedemos com grande clamor, Senhor, por todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Ó Deus, toma suas vidas nas tuas mãos, Senhor. Dá-lhes discernimento acerca, Senhor, daquilo que o Senhor deseja de cada um, meu Deus, de cada uma. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa dar-lhes palavras reveladas da tua Bíblia, da santa palavra de Deus, ó Deus, Senhor Jesus. Que o Senhor Deus esclareça a mente, abra os sentidos espirituais dessas pessoas, Senhor Jesus, para que elas não desviem os seus pés e não se encontrem perdidas dentro da casa do Pai. Ó Deus, eu coloco-as em tuas mãos, coloco também os pastores nas tuas mãos, meu Senhor, para que eles alimentem, Senhor, com um alimento consistente as suas ovelhas e as cuidem com diligência, cuidem das suas feridas, Senhor, deem água para beber, para que elas possam estar cheias, saciadas, ó Deus, para que não vão pastar em outros lugares, ó Deus, mas que estejam diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que possamos meditar nessa simples verso deste texto poético do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Boa tarde para todos.